Bom, vamos para a segunda parte do vídeo. Instalando LEDs na escala da guitarra. Essa guitarra tem 7 cordas, vai ter 7 cordas. E a altura da escala no perfil é de 6 milímetros. Então, eu pedi para o cliente comprar os LEDs de 3 milímetros, porque a minha ideia era o seguinte: lixar o LED para que ele diminua mais um pouco ainda. Ele tem deixa eu ver aqui a altura dele. Ele é de 3 milímetros de diâmetro, só que a altura dele é de 5 milímetros. Então, para essa escala de altura de 6 milímetros, vai sobrar só 1 milímetro ou menos para a gente colocar a marcação, que seria as bolinhas de acrílico. Então fica bem pouco material, né? Em cima do LED. Então o que eu fiz? Eu dei uma lixada no LED. Eu lixei o LED e ele ficou com 3 milímetros de altura. Se eu lixar, ele não vai atrapalhar, mas mesmo assim, ele com 3 milímetros, ele vai ficar um pouco alto ainda deixando pouco espaço para o material do marcador transparente, principalmente aqui nas bordas, onde a espessura ou a altura é um pouco menor. Além disso, tem as perninhas do LED de baixo, elas vão precisar ser dobradas, mas mesmo assim, se eu deixar desta forma por baixo, corre o risco de, mesmo eu isolando o tensor, de encostar no tensor de alguma forma aqui por baixo. Ainda sobra pouco espaço para eu colocar também aqui na lateral as bolinhas do marcador transparente. A opção que eu tive então foi o seguinte: eu encomendei, resolvi comprar LED SMD. Olha o tamanho do LED SMD. Ele é minúsculo. E a luz dele também é azul. Nós podemos escolher que cor que nós queremos. Eu paguei R$24 aí no Mercado Livre, no 50 LEDs desse SMD. Ele vai ter uma altura de 2 milímetros. Aí sim eu consigo ter um pouquinho melhor de espaço para eu colocar o marcador. Ele vai ter 2 milímetros, olha, tem 2 milímetros, é muito pequeno. Ele é muito pequeno. Esse aqui é azul e a luz dele é tão forte quanto a outra de 3 milímetros também. Então a minha ideia é o seguinte: colocar os fios, soldar os fios aqui na base do LED, com muito cuidado, porque é muito delicado esse material. Então eu soldo aqui os 2 fios, um positivo e um negativo, e vou usar esses LEDs então para colocar nessa escala. Aí sim eu vou ter um pouco mais de espaço para eu colocar aqui os marcadores de acrílico, certo? Então é esse processo que eu vou fazer: ligar os LEDs em série com esse, ligar os resistores em série com esse LED, colocar os marcadores, e aí vou ter uma profundidade boa para os marcadores. Nessa parte do vídeo eu vou estar fazendo o rádios na escala do instrumento. Cada instrumento tem um rádios, ou seja, um abaulamento na escala. Uns maiores,
os rádios maiores e os rádios mais inclinados. Por exemplo, aqui ó, 7,25, 9,5, 10 polegadas, 12 polegadas. Nessa guitarra em particular, é uma guitarra de 7 cordas, e eu vou fazer aqui com rádios 18 polegadas. 18 polegadas rádios. Então isso aqui chama-se gabarito de rádios superior. Ele é usado para a gente fazer a inclinação e deixar aqui o rádios conforme o gabarito está pedindo. Se o rádio fosse menor, teria que cavar mais os cantos da escala, né? Se fosse maior ainda, teria que cavar muito até fazer essa curvatura aqui, que está aparecendo aqui. Deixa eu dar aqui o foco. Esse rádio aqui, por exemplo, é muito acentuado. Então, nessa escala aqui, eu vou fazer com rádios 18. Vou ter que cavar pouco ou lixar pouco dos lados. Isso pode ser feito com uma madeira que já tem essa inclinação, com a lixa colada, ou pode ser feito à mão. Eu, como não tenho essa madeira, eu faço à mão. Faço à mão essa escala e esse rádios. Então eu vou estar fazendo aqui. Quando estiver pronto, eu volto a mostrar, para não ficar um vídeo muito grande. Aqui eu já fiz o rádio da escala, ela já está inclinadinha. Um trabalho que demorou aproximadamente 1 hora. E vamos conferir o rádios 18. Perfeito encaixe. Perfeito encaixe. Rádios 18, o encaixe já tá bom. Agora o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um pré-acabamento, pré-polimento aqui. E posteriormente eu já vou fixar os trastos. Por que eu já vou fixar os trastos? Porque na hora de colocar os trastos eu vou ter que dar pequenas batidas com martelo próprio para traste. Mas eu não quero que essas batidas elas venham a soltar a ligação que estaria pronta aqui dentro. Então eu vou fazer todo o procedimento primeiro, fazer o polimento, pré-acabamento, colocar os marcadores de cima o mais baixo que eu consigo, o mais fino que eu conseguir colocar, porque eu não quero que o marcador fique encostado no LED, senão mesmo com o difusor vai ficar uma luzinha mais forte no centro. Então eu vou colocar o marcador bem fininho, com no máximo 2 milímetros, juntando o marcador com o difusor, que deve ter mais ou menos meio milímetro de difusor. Então o marcador vai ter no máximo 1,5 milímetros, para ele não ficar muito encostado no LED que vai estar lá dentro. Fazendo isso, fazendo ele ficar distante, a luz vai ficar mais difusa, ou seja, ela vai espalhar melhor. Depois eu vou pintar aqui dentro com uma tinta branca ou prateada, também para refletir a luz. Depois eu já vou virar a escala e fazer ali as ligações elétricas do LED, ok? Antes de fazer essas ligações elétricas, eu vou ter que colocar os terminais no LED. Terminais que eu vou colocar vai ser de cobre revestido. Esse cobre ele é um cobre fusível, ou seja, ele consegue segurar solda, né?
Então eu vou ter que colocar 2 fios em cada LED, um em cada terminal, positivo e negativo. Fixar esse LED na base, colar a base por baixo, né? E fazer o acabamento por baixo. Vou fazer passo a passo e mostrando para vocês como vai ficar. Como eu disse, eu fiz esse trabalho do Radius aproximadamente 1 hora de trabalho com lixa 36. Agora eu vou diminuindo a lixa até chegar na lixa 400. Então vai lixa 50, 80, 100, 120, 220, 400. Se tiver 350 eu passo antes do 400. E depois as lixas finais, que seria 1200, 1500 e 2500, já vai ser para dar o polimento que a gente vai fazer aqui nessa escala, um polimento francês, feito com goma laca, para proteger a madeira da escala. Mas eu não vou fazer esse acabamento final. Eu vou ter que fazer antes de colocar os trastes, né? Porque depois de colocar os trastes não dá para fazer. Então vou passando passo a passo o que eu vou fazer aqui.